Está começando mais um episódio do Ocupa Cidade, um podcast criado para promover debates sobre a ocupação cultural dos espaços públicos das cidades. Aqui quem fala é Bruno Lima, sou produtor e articulador cultural, pai da Laura, entusiasta da atividade física, com lua em aquário e fundador da Sagui Produções. E eu sou a Gabi Kruger, produtora e contadora de histórias, apaixonada pelo Trident de Canela, especificamente, tá? Tem gente que detesta, eu amo. Amo, sabe o quê? Histórias de amor. E a gente está falando hoje ao vivo de Vitória, no Espírito Santo. Ao vivo nada, né? Gravado. Local que nossos debates serão pautados. E a gente tem que seguir quem? @OcupaCidade no Instagram e acompanhar o que a gente está debatendo. Então é legal que quem está assistindo a gente e ouvindo a gente se inscreva lá na nossa página no Instagram. No Arrasta Pra Cima, tá nos stories? Tá nos stories e na bio. E na bio, muito importante, para receber por e-mail tudo que a gente está fazendo. Bora, comunidade! Perfeito, Gabi Kruger. Então, este é o nosso segundo episódio e vamos falar um pouco sobre cultura e meio ambiente. E para conseguir, né, aprofundar um pouco mais sobre esse debate, esse bate-papo, temos aqui alguns convidados muito especiais. Fala para mim, Gabi. Dá uma olhada nesse casting. Assim, a gente está arrasando muito, não tá? Super. Sandro Firmino, para começar, coordenador executivo do projeto Amigos da Jubarte, ambientalista, diretor do Instituto O Canal, do signo de Touro. Sorvete preferido dele? Pistache. Aí eu perguntei para ele... Esse é sofisticado. Não é? Chiquérrimo. Eu perguntei para ele qual é o seu animal preferido, sabe o que ele respondeu? Gosto tanto de baleia quanto de abelha. Isso é um ambientalista de verdade. Não é? João Batista, que é professor aposentado do IFES, antiga Escola Técnica Federal do Espírito Santo, e também do signo de Aquário. Eu adoro os aquarianos que vêm aqui. Todos sensacionais. Adora sorvete de milho verde. É coisa de aquariano. É muito aquariano. Muito aquariano. Eu não tomaria sorvete de milho verde. Meu Deus me livre. A vida toda... Ascendente, então, deve ser qual? A vida toda dele foi dedicada à educação. E o lema dele sempre foi dedicação, compromisso e responsabilidade. Agora, ele está envolvido com caminhadas e costuma dizer que caminhar é uma arte. E ficou meio assim, Isso né? é poético. Que eu não quero dar spoiler por enquanto. De onde será que ele vem? Que caminhada é essa? E o próximo, o Felipe Ramaldes. Apaixonada sou, porque ele é humanista, apaixonado pelas complexidades sociais, políticas, ambientais. Ele é um virginiano que adora tomar sorvete de coco. E a citação preferida dele é Nietzsche. Torna-te quem tu és. Esse é a minha liderança. Não tem para onde correr. Felipe Ramaldes, muito obrigado por sua presença aqui. Pode dar um oi, os três, falem com a gente. Olá, olá, olá. E aí, pessoal? Olá, tudo bem? Olá, gente. Tamo junto e misturado. Que delícia, que bom que vocês estão aqui hoje. Só para a gente reconhecer a voz de vocês. Sandro, oi. Olá, Gabi. Olá, Bruno. Prazer estar aqui com vocês, com mais esses ilustríssimos convidados aqui do meu lado. E com vocês, duas figuras aí, grandes expoentes da nossa cultura capixaba. Boa noite. João, tudo bom com você? Olá, tudo bem, tudo bem. Queria agradecer a todos aí pelo convite, né, e estar tendo a oportunidade aqui de falar um pouco sobre o Espaço de Anchieta, né, e de que maneira esses dois grandes temas, né, estão aí presentes no nosso projeto. E Felipe, tudo bom, Felipe? Ei, boa noite a todos. Boa noite, né, pra gente que tá aqui gravando, mas pro povo aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso. Tua internet não tem horário, graças a Deus. Tamo junto e misturadaço. Que bom. E o que a gente manda? Bom, vamos lá começar com o nosso texto de provocação aqui. A cultura, vamos falar um pouco, que a cultura funciona como a mediadora entre sociedade e a natureza. O que se vê de forma mais clara é uma relação na qual a cultura é a intercessora na relação sociedade versus natureza. Ou seja, a partir da cultura de um determinado povo ou sociedade serão estabelecidas diferentes relações com a natureza. Mas como inserir a arte nesses contextos culturais e ambientais, Gabi Kruger? Pois é, dá uma olhada. O que acontece é que os fatores econômicos e comerciais são um grande incentivo para resolver essa questão, fato. Mas nem sempre, porque, por exemplo, Vitória tem uma vocação enorme para atividades voltadas para o mar, né? A gente tem os representantes aqui para falar sobre isso, mas, no entanto, essa ainda é uma demanda bastante reprimida por causa da falta de estrutura. O que é inegável, Bruno, é a importância da proteção e gestão da paisagem marítima. Nesse caso,
para a qualidade de vida da população e para a economia local. Pois é, Gabi. Portanto, a cultura está estreitamente ligada às ações, às representações coletivas, às regras e condutas das pessoas. Nessa linha de pensamento, o conceito de meio ambiente não se restringe ao ambiente físico e biológico, mas inclui também as relações sociais, econômicas e culturais. Talvez seja esse o cerne da questão. Entendermos que nossa cultura depende intimamente da proteção ambiental e que ela reflete justamente o ambiente em que vivemos. Para saber mais sobre isso, vamos conversar com essa bancada aqui maravilhosa, né? E como o nosso tema, ele fez essa pegada mais voltada para a educação, a gente vai começar com o professor, que eu acho que vai trazer para a gente uma visão um pouco mais técnica disso que a gente está falando. Essa questão dessa passagem de cultura, meio ambiente, e depois a gente vai trazer arte com o Sandro para dar essa pitada desse tema. Professor, fala um pouquinho com a gente. Eu gostaria de começar colocando aqui um pouco o aspecto histórico do que é o nosso projeto, o projeto Espaço de Anchieta. Maravilhoso. E, na medida do possível, a gente vai inserindo esses temas, né, dentro desse projeto. A gente tinha dado um spoiler que você falava de caminhadas e ele já vem e descobre, né? Para quem está ouvindo, é tipo, uau, o que aconteceu aqui? É isso, gente. Professor, hoje, fala quem você é no Passo de Anchieta no projeto. Fala pra gente. Então, eu sou um voluntário, né? Participo hoje como voluntário da diretoria da BAPA e nós estamos numa luta incansável, né, para tornar esse caminho um caminho assim valorizado pelos capixabas, principalmente, né, porque ele é muito valorizado fora do Espírito Santo e até fora do Brasil, né? E é um caminho que ele é histórico, ele é turístico, ele é religioso, ele é ecológico, enfim. E ele resgata, né, a história de Anchieta no estado do Espírito Santo, né? As caminhadas que ele fazia frequentemente, né, de 15 em 15 dias, saindo lá quantos quilômetros? Total de 100 quilômetros, né? Ele saía lá da aldeia, da vila Herictiba, hoje o Santuário São José de Anchieta, na cidade de Anchieta, e vinha caminhando até o Colégio Santiago, na Vila de Vitória, onde hoje é o Palácio do Governo do Estado, Uau. Palácio Anchieta, né? Ele fazia isso de 15 em 15 dias para ministrar suas aulas no Colégio Santiago e também, ao longo do caminho, ele fazia todo um trabalho de catequização, né, dos indígenas e também da pacificação das tribos indígenas que havia, né, em toda essa região. E esse trabalho dele possibilitou até a elaboração de uma gramática tupi, né, que favorecia a conversa, né, entre os indígenas e os não indígenas, né, os colonizadores. Os colonizadores presentes aí. Exatamente isso. E o projeto ele surgiu exatamente para poder resgatar, né, toda essa caminhada de Anchieta. Esse ano seria a 23ª edição do Espaço de Anchieta. Que saudade! Né, esses 2 últimos anos não ocorreu, né, obedecendo às orientações aí do governo do estado e das prefeituras envolvidas ao longo do caminho, né, em função aí da pandemia, mas que vamos ver se a partir do ano que vem a gente consegue retomar isso aí. Então, o caminho sai do centro histórico de Vitória, da Catedral Metropolitana de Vitória. O caminho oficial acontece todo ano no feriado de Corpus Christi, numa quinta-feira, atravessa todo o centro histórico de Vitória, vai até a prainha de Vila Velha, sobe o Convento da Penha, enfim, o primeiro dia é o trecho de Vitória até a Barra do Jucu, totalizando 25 quilômetros nesse primeiro dia. Incrível. No segundo dia, nós vamos da Barra do Jucu até Setiba, né, onde entra aí Aliás, tanto no primeiro dia quanto no segundo dia, a gente atravessa 2 reservas fantásticas aqui da região metropolitana de Vitória. Né, aí entra a questão... Quais reservas? Fala pra gente. A reserva de Jacaranema, na Barra do Jucu. Bacana. E lá em Guarapari, né, no segundo dia, antes de Setiba, tem a reserva Paulo César Vinha,
Vamos abrir um parênteses aqui, porque depois, Felipe, eu quero que você fale sobre o case Passo de Anchieta nas reservas, que é o seu assunto. Isso. Continua, professor. No segundo dia, nós saímos da Barra do Jucu, né, com destino a Setiba, por onde passamos na reserva Paulo César Vinha. É o trecho mais cansativo, punk, vamos dizer assim, né, porque são 28 quilômetros. De areia fofa. Exatamente, onde nós atravessamos toda a reserva, que são 16 quilômetros de areia. Areia, mar e restinga. Né? Não pode ir pelo asfalto, pela rodovia? Bom, quem tiver interesse e não conseguir fazer o caminho a pé pela areia, né, tem a opção de ou pegar uma condução na Praia do Lé, ou mesmo, que eu não aconselho, né, fazer o caminho pelo asfalto, que eu acho que é mais cansativo. As pessoas fazem. Se algumas pessoas fazem. Algumas pessoas fazem. E depois, né? no terceiro dia... No terceiro dia, nós saímos da Praia de Setiba até Meaípe, né, onde nós atravessamos todas as praias de Guarapari. Quantas praias Guarapari tem? Nossa. A gente lembra das 50 e poucas, Lê? São várias. São 50. Eu acho que Guarapari tem... Você lembra, Felipe, o número exato? Eu sei que é um número enorme de praias. Sim. São 50 e poucas ou mais. Número de praias, assim, eu não consigo lembrar. Cadê o porque Google? existem Alguém abre aí pra mim, porque várias praias pequenininhas. Ele falou disso, mas isso é muito nomes. legal de falar, porque quando a gente fala assim, atravessa todas as praias de Guarapari, não são tipo 8 praias. Não, são várias praias. Vai lá, quantas praias tem em Guarapari, Google? Daqui a pouco essa informação chega. E aí... Pois é, e a gente atravessa todas as praias caminhando, colocando o pé na areia, nas pedras, são muitas pedras, né? Para atravessar toda a reserva. 52 praias. Então, no terceiro dia... Estamos no terceiro dia. Atravessamos 52 praias. Isso, totalizando 24 quilômetros nesse terceiro dia. Chegando até Meaípe, que ainda está dentro do município de Guarapari. E no último dia, nós saímos de Meaípe e chegamos lá em Anchieta, no Santuário São José de Anchieta. Né? Aí entram em todas as etapas, né? Todos esses grandes temas que a gente está falando durante esse encontro aqui, eles estão presentes. Né? Fortemente presente. A questão cultural, né? É um caminho que aborda a cultura a todo momento, não é isso? Histórico, né? Conforme eu já falei para vocês, ecológico, turístico, só o fato da gente atravessar todas as praias de todas as praias de Vila Velha, né? Todo o centro histórico de Vitória, todas as praias de Vila Velha, todas as praias de Guarapari, e até chegarmos à foz do Rio Beneventes, onde está localizado o Santuário São José de Anchieta. Quer dizer, é a história eu fico pura. Arrepiada, você está vendo? Sim. Eu fico muito emocionada. A todo momento, a toda chegada, o peregrino ele vai encontrar... Peregrino, o andarilho, né? O capixaba costuma falar andarilho. O andarilho ele vai encontrar todo um trabalho cultural, sabe, que está presente, as bandas de Congo, desde a saída do santuário. Então tem um entorno cultural que é preparado artístico, para... Uma programação cultural. Toda uma programação dos preparada passos, ao legal. longo de todo o caminho. Desde a saída do centro de Vitória, né, da Catedral Metropolitana, uma grande festividade, né, um grande encontro de peregrinos do Brasil, do mundo, que estão presentes ali, sendo recepcionados pelas bandas de Congo, né? Assim como a chegada na Barra do Jucu, que é uma tradição, e inclusive lá ocorrem as encenações, né, teatrais acerca do trabalho. O Alto de Anchieta. E sobre Anchieta, e também sobre o Frei Pedro Palácios. Né, o Alto do Frei Pedro Palácios. Exatamente, isso acontece também lá no finalzinho da tarde, lá na Barra do Jucu. Isso também acontece na chegada em Meaípe, no terceiro dia, e o ponto culminante, que é a chegada no Santuário de São José de Anchieta, onde a caminhada se encerra com uma grande missa, a missa do Andarilho, né? E que é emocionante, só para... Muito arrepiada. Olha só. A câmera não vai pegar isso, né, produção? Eu estou muito emocionada. A gente está aqui para provar. Não, vamos registrar, pô. Vamos registrar. A Gabi está literalmente emocionada. Não é o ar-condicionado, gente. Eu estou emocionada. Então, por isso que eu digo, né? A primeira caminhada foi o pontapé inicial, isso em 2009. Quantas pessoas tinham na primeira caminhada? Você sabe? Você tem esse número?
A primeira caminhada é da ordem de dezenas de pessoas. Não Quando tinha mais foi? de 20. Isso em 1998, Uau. né, foi a primeira caminhada. Não, tinha algo, né, em torno de 20 pessoas. Né? Caramba. A partir da segunda caminhada não chegou a uma centena. A última caminhada oficial, que foi em 2019, algo da ordem de 4.000 pessoas. Uau. É a maior caminhada do Brasil. É o primeiro caminho, a primeira peregrinação, né, do Brasil, né, que envolve esse quantitativo de peregrinos, né, em pouco um espaço de tempo assim curto, né? Temos mais um título aqui, Gabi Cruz. E Eu ia falar isso. Vocês têm que assistir na ordem, né, esse podcast, exato. porque várias coisas que foram faladas na gravação primeiro no primeiro, episódio. a gente está voltando aqui. Ele falou de título, ele falou de pertencimento, ele já falou de identidade. Eu tô achando maravilhoso. Assistam na ordem, voltem a assistir o próximo, o anterior. E além disso, né, hoje é um grande encontro de andarilhos e peregrinos, não só do Brasil, do Espírito Santo, Existe do Brasil, no Brasil- mas também do mundo. Existe no Brasil e no mundo outro grande evento de andarilhos, como é o Passo de Anchieta? Eu não tenho essa informação, desculpa, mas existe? Aqui no Brasil, o Espaço de Anchieta foi o precursor dos caminhos, né, ao longo do Brasil. Hoje, aqui no Espírito Santo existem outros caminhos. Outros eventos, né? Outros eventos, né, outras caminhadas já até oficiais, com calendários próprios, né, específicos. No Brasil também, tá, existe isso. Inclusive, agora em novembro, a gente vai participar de um encontro Nacional de Peregrinos do Brasil. Ótimo. Olha. Isso é Vai ser em legal demais. Me Cuiabá. fala sobre isso. E detalhe, para o próximo encontro, a gente está trabalhando firmemente para trazer o evento para o Espírito Santo. Realizar esse evento. Fortalecendo Sediar um o evento turismo desse do nosso tamanho. estado. Há Muito uma- bom. E aí, Há uma a galera do tendência- Vale da Moqueca vai gostar muito de saber disso. E não eles é? vão ficar sabendo, tá? Há uma tendência até nacional, né? Aliás, já dos- estão sabendo. Aqui, ó, dos temos um peregrinos representante. que têm todo o interesse realmente de vir trazer esse encontro aqui para o Espírito Santo, né, pelo que conheceram e trazer outras pessoas, trazer o mundo para cá, né? Porque vem gente do mundo, peregrino do mundo todo que participa. João, aquele que tem lá na Europa, Santiago de Santiago Compostela. de Compostela. Eu ia fazer essa pergunta. Como é que é a proporção, assim? É parecido em Não termos- existe um evento, existe? Não, Santiago? não existe uma caminhada oficial, né? É uma caminhada que acontece a qualquer momento, assim como o Espaço de Anchieta também, tá importante lembrar. O Espaço de Anchieta é um caminho perene, ele pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora, desde que se, né? Eu mesmo caminho mais fora de época. O caminho oficial eu faço todos eles desde 2009. E anualmente, em 2018, por exemplo, eu fiz o Espaço de Anchieta 5 vezes, sem contar o oficial. 5 unidades de vezes 5 vezes, em um ano. em um ano. Igual o padre fazia. Não, o padre fazia 2 vezes por mês, né? Mas quem sabe eu não vou bater o recorde dele um dia, não sei, vamos ver. Mas o Caminho de Santiago, ele acontece ao longo do ano, né? E, assim, é claro, em termos de número de pessoas lá, caminha-se, são um caminho de 30 dias, são 950 quilômetros, né? Um pouco mais. E agora, aqui no Brasil, o Espaço Anchieta foi o precursor, que deu início mesmo aos grandes projetos que existem espalhados hoje pelo Brasil todo. Né? E por são isso, muitos ó, os caminhos que É existem. por isso, Gabi, que volta e meia, eu sempre falo, quando eu vou falar de história do Espírito Santo, eu falo, saiba que a história do Espírito Santo e a história do Brasil são extremamente interligadas. É praticamente contar a história do Brasil quando você vai falar de história do Espírito Santo. A né? gente está falando de Padre José de Anchieta, a gente fala de que ano, professor? O Padre Anchieta ele veio para o Espírito Santo em 1587. Prestem atenção nessa data, são apenas 87 anos depois do descobrimento. do Brasil. Não, É muito pouco. E isso quando ele veio para cá, né? Porque antes ele passou por São Paulo, passou por... né? Ele fundou, o Padre Anchieta fundou a cidade de São Paulo. Ele fundou o litoral, né? Que o E Sudeste. fez todo o litoral. Assim, e os últimos 10 anos de vida dele que ele escolheu o Espírito Santo para morar, né? Ele faleceu em Ubu, né? Ele faleceu lá em Anchieta e foi transportado de Anchieta até a Igreja de Santiago pelos índios. Né? Conta que eram mais de 3.000 índios carregando, né, o corpo dele. E lá em Ubu tem um registro lá, né,
onde ele caiu. O corpo caiu. O corpo da caiu. rede. Abaubu, o padre caiu, né? Daí o nome de Ubu, da praia de Ubu. E Ubu é um case muito legal para a gente falar. Eu vou falar de Guarapari de novo, o tempo todo, em todos os episódios. Não brinca. Você vai falar de Guarapari mais uma vez. Eu não tinha nem me acostumado. Porque o Ubu tá com uma iniciativa muito legal, que fica... Ubu, a gente tem o Ubu e depois a gente tem o Mãe-Bá, né? E a gente tem essas comunidades que são mais ou menos interligadas ali. E o Ubu sempre foi muito procurado turisticamente e Mãe-Bá ficava à margem. E o que Mãe-Bá fez? Ela se colocou agora como um projeto para reestruturar afetivamente aquela regiãozinha de Mãe-Bá, que é uma colina, assim, Sim, né? sim. É um bairro. E está atraindo turista de todos os lugares. Eu conheço Mãe-Bá, tem uma lagoa incrível ali. Incrível. E agora eles fizeram monumentos instagramáveis. Olha que incrível a gente falar disso. A gente fala com aquele tema de tecnologia e de internet, de afetividade, de meio ambiente, de cultura, para que as pessoas parem, tirem fotografias nas paisagens incríveis que tem naquela região de Ubu e Mãe-Bá ali. E isso fez com que as pessoas criassem um senso tanto de pertencimento quanto de admiração por uma região que ficou abandonada por anos, só com monumentos instagramáveis. Incrível. Olha, eu vou aproveitar o gancho e ele, se ele estiver ouvindo isso aqui, ele vai me matar, meu amigo Mozini. Para você que é fã de hardcore e quiser tirar uma foto com este ídolo do hardcore do Espírito Santo, ele tem uma casa lá na beira da Lagoa de Mãe-Bá. Mas ele tá morando lá? Ele costuma passar os finais de semana lá. Então Nossa, os fãs vão adorar essa notícia e ele vai odiar. Esse partiu da Gabi parece que partiu caminhando, né? Ela vai fazendo os passos de Anchieta. Eu vou atravessar a lagoa gritando o nome dele. Até ele aparecer. Em algum lugar ele vai ter que aparecer. Você vai ver ele lá tomando cana e passeando com o cachorro. Mas, né, por que a gente está falando disso? Por que a gente está falando de Passos de Anchieta? Por que eu falei dessa questão dos monumentos instagramáveis de Mãe-Bá e de Ubu? Porque a nossa conversa aqui, ela vem do gancho da conversa anterior, praticamente irmã coladinha, né? Que é como entender o meio ambiente como um lugar necessário para a produção de cultura e de pertencimento. Quando você me fala disso tudo que foi criado através de um recorte histórico, você está falando de um movimento, né, que é altamente histórico, cultural. Agora vamos falar da parte ambiental, que é importantíssimo. Para além do turismo, a gente está falando aí, você disse mesmo, que a gente atravessa 2 reservas. E mais do que atravessar 2 reservas, a gente atravessa um monte de praia. Sim. E paisagens naturais belíssimas. E a gente tem um contato direto aí com toda uma necessidade de conservação ambiental. E aí a pergunta que eu vou fazer agora é o seguinte, professor. Qual a importância da conservação do meio ambiente como um recurso fundamental para que a cultura seja transmitida e se perpetue? E aí eu quero que todos vocês pensem um pouco nisso, porque às vezes quando a gente fala de arte e cultura, a gente pensa em cidade, a gente mesmo aqui está ocupando a cidade, né? E aonde que este meio ambiente ele vai encaixar na cidade e qual é a importância da gente conservar este meio ambiente para a gente perpetuar a cultura das cidades? No caminho, uma das coisas que a gente procura assim destacar bastante para o Andarilho, né? Vamos falar em Andarilho, que estamos aqui em terras capixabas. No caminho você tem oportunidade para reflexão, né? Contemplação. E quando você passa por regiões como estas que eu falei, né? Não só Jacaranema, como também a reserva Paulo César Vinha. Eu esqueci também, logo depois de Ubu, tem a praia de Paraty, né? Uma prainha de pescadores, e logo em seguida tem uma praia bastante extensa, né? Que a gente caminha paralelo a ela, por uma estradinha de chão, a Praia da Guanabara, que é onde existe uma sede lá do projeto. Era o projeto Tamar, mudou de nome, mas continua. IPCMar agora. Isso. Mas que o objetivo é o mesmo, né? Exatamente. Preservação de toda aquela. Das tartarugas marinhas que vão. Tem uma área de desova de tartarugas que funciona ali periodicamente, e essa unidade ela serve tanto para proteger a desova
quanto para conscientizar toda a região de Anchieta sobre o trato com tartarugas, os cetáceos de modo geral. Você falou de cetáceos agora há pouco, já segura essa pergunta aí para a gente falar sobre isso. Então, nesse aspecto eu falo, né, a questão da conscientização, a questão da preservação. E ao contemplar, né, você contemplar essas maravilhas, né, você já reflete muito sobre essa questão do meio ambiente e tal, da preservação. Nós, ao longo do caminho, distribuímos, principalmente nessas áreas, né, todo um material de saco de lixo para poder as pessoas não só recolher os seus lixos, né, mas também recolher tudo aquilo que é encontrado ao longo do caminho. Se a gente pensar em Entendeu? 3.000 pessoas recolhendo o lixo da Restinga Então, isso... durante toda a orla, né, de Vitória... porque na verdade o lixo, a maioria, grande parte vem até carregar, o mar traz, né, e joga ali na areia e tal, porque já há uma conscientização bem expressiva, bem significativa de quem caminha por ali. Tem muitos surfistas e tal, então eles já têm esse cuidado, né, com a questão da preservação do meio ambiente. Vou passar agora para o Felipe, professor, porque Pode agora não. a gente chegou na sua área, né, Felipe? Quando a gente fala em conservação ambiental, a gente está falando do que você faz. E como é que é lidar com um evento dessa magnitude, lidar com a importância cultural deste evento e ainda assim administrar toda a questão ambiental, de impacto ambiental que está envolvida com este evento? Aqui, deixa eu interromper o Felipe antes dele falar, porque Deixa. não veio na bio dele aqui, mas o Felipe tem uma larga experiência como gestor público também, da área do turismo, que consequentemente lida muito com a questão da Vamos pedir conservação para ele se apresentar, ambiental. Então, Fala seu lado aí pra gente. fala aí, Felipe. Bom, eu sou formado em turismo, fiz pós-graduação em gerenciamento de projetos e mestrado em sociologia. Atuei como diretor de turismo no município de Vitória nos últimos 7 anos. E Que ano, Felipe? Você foi... foi de 2000 e... foi 2007 anos. Terminamos agora, 2021, em fevereiro de 2021. De 13 a 2013, 19. dezembro de 2013 até 2019, até 2020. Mas antes disso eu atuei no terceiro setor, numa ONG, que era o Instituto Capixaba de Ecoturismo, e várias outras ONGs, Voz da Natureza, Instituto Marcos Daniel, com a questão da relação homem-natureza. Então, quando você foi parar na pasta de turismo, você chegou lá com uma forte carga ambiental, né? Total. Acho Você que... sabia qual era a ligação de uma coisa com outra coisa. Não, total. Acho que foi até legal a fala inicial do Bruno, que fala dessa questão, dessa relação com a natureza e com a cultura. A formação cultural ela é totalmente indissociável da natureza. Acho que o ambiente do nosso entorno, quando a gente pensa em meio ambiente, a gente está falando do que está à nossa volta. E nessa perspectiva do que está à nossa volta, esse ambiente que faz nós sermos como nós somos. Então, se a gente pega a história da humanidade e pensa a gente tem um clássico da antropologia que é os argonautas do Pacífico Ocidental. A gente vê que todo o modo de vida deles era daquela forma porque eles tinham um ambiente natural que determinava aquilo. Então, desde do tipo de casa que eles construíam, porque o tipo de árvore que tinha disponível era aquela, ou as trocas que eles faziam, o escambo naquela época, porque eram ilhas, né? Eles estavam no Pacífico Ocidental, e você não tinha tudo que era necessário para o seu modo de vida naquele seu ambiente, naquele seu território. Então, eles tinham que navegar e fazer trocas com outras pessoas. E para navegar, eles tinham que ter uma madeira específica de uma árvore que eles conseguiam fazer, vamos dizer assim, as suas primeiras jangadas, né? Então, assim, acho que o ambiente do seu entorno, ele enfim, determina seu modo de vida. O professor de história perguntou para a turma, assim, da escola que eu estudava, por que os índios no Brasil andam nus, né? E eu levantei a mão toda CDF, porque é uma questão cultural deles. Ele olhou, certo, porque é uma questão cultural dos índios brasileiros andar nu. Exatamente. E eu fiquei assim, né? Eu tinha 10 anos e naquele momento, para mim, não foi óbvia a ligação de meio ambiente com cultura. Eles andam nus, porque é calor, não precisam, né, de pele. Precisa de vestimenta, né? Isso aí. É isso, a cultura determina. Tem outro clássico da antropologia que é bruxaria entre os Azande. E a bruxaria eram
frutos e sementes que eles tiravam da natureza, eles utilizavam ali nos seus processos ritualísticos, né? E que determinava todo o seu modo de vida. É incrível, assim, você vai querer ler sobre bruxaria e entende da relação natureza e homem. Então, a gente é totalmente determinado pelo ambiente do nosso entorno. E hoje a nossa cultura está muito urbana, né? As metrópoles estão crescendo cada vez mais, e o que está acontecendo é que a gente tem que perceber agora essa cultura que ainda está preservada, né? Então, essa é a função das unidades de conservação, como você perguntou, né? Só queria fazer um gancho com a fala que o Bruno fez no início, né? Da indissociabilidade da cultura e da natureza. A gente não tem como... Né? Nós somos o que somos pelo ambiente que está à nossa volta. E as unidades de conservação hoje são um freio nesse processo de urbanização que a gente tem. Então, ele falou da reserva de Jacarenema, falou do Parque Estadual Paulo César Vinha. Se não fossem as leis estaduais criando essas áreas, provavelmente elas já tinham virado área de extração de areia, que foi o motivo que mataram o Paulo César Vinha, por exemplo. Condomínios, né? Itaúnas tem uma história linda sobre isso também, ia virar um grande resort e os ambientalistas da época seguraram aquilo através do Conselho Estadual de Cultura, porque não tinha área ambiental ainda, então foi a cultura que segurou a preservação daquilo. E isso, por um lado, dita o modo de vida de muita gente. A gente tem que ficar muito atento, porque algumas culturas no Brasil, diferente de países no mundo que conseguem manter elas, estão sumindo. Então a gente tem risco de ver as paneleiras sumirem de vez, os pescadores artesanais sumirem de vez, que são povos que sempre tiveram um modo de vida que respeita a natureza, que não precisa de destruir, né? Que ela espera ela se regenerar, né? Então, as unidades de conservação têm essa função, e eventos como o Paço de Anchieta nessas áreas são espetaculares, porque a gente sabe que são pessoas com autoconsciência, né? São pessoas que, primeiro, já estão fazendo uma caminhada filosófica, né? Elas já estão fazendo um processo espiritual. E, normalmente, a gente imagina que pessoas espiritualizadas têm um grau de consciência. Deixa eu abrir um parênteses. Claro. A gente tem os dados sobre quantos % dos andarilhos são devotos e quantos são apenas turistas? Ou isso está na ficha ou a gente não tem esse dado? Tem, esses registros existem sim, tá? Seria até interessante consultar para estar divulgando isso aí. Mas a maioria vem mesmo pelo turismo e também pela questão de assim, conhecer também a questão física, né? E o lado religioso a gente sente assim, bem intenso quando se chega, quando se passa pelas igrejas, que há ao longo do caminho, e quando se chega ao Santuário de São José de Anchieta. A missa do andarilho, ela é emocionante. É algo assim que tem porque é legal falar isso, que nem todo andarilho do Paço de Anchieta, ele é um devoto, né, católico, religioso. Tem uma grande parcela que vai pelo turismo, pelo turismo de caminhada e exercício físico. E vira um grande mutirão ali pro César Vinha, né? Que é ótimo, pra reserva de Jacarenema e César Vinha. Você ter ali 4.000 pessoas passando com alta consciência, uma busca espiritual, né? Não que seja católico ou não, porque a busca espiritual é extremamente mais ampla, né? E aí, essas pessoas têm um cuidado, estão num processo diferente, sabe? Essa conexão, essa caminhada, ela provoca uma conexão com a natureza que faz a gente ficar mais sensitivo e mais próximo. Uma tomada de consciência sobre o que significa aquela reserva e aquele caminho todo. Isso, é uma conexão. Acho que assim, tem muita gente que trata a natureza como conexão espiritual, como os índios, por exemplo, e as pessoas na caminhada acabam vivendo isso, né? Fato. E aí, Sandro, eu posso fazer a pergunta pro Sandro? Vai pra cima, vai, Gabi Cruz. Continuando a conversa, e tá na ordem aqui, eu sentei vocês assim de propósito? Mentira! Sobre esses eventos de temática ambiental, você tem um instituto que promove eventos com temática ambiental. Confere? Confere, exatamente. Um povo sem cultura, ele é um povo sem história, né? Então, a gente vem resgatando, né, a história do Estado do Espírito Santo, esses pontos turísticos, né? Falando um pouco aí dessas rotas, né, que são praticadas para o ecoturismo. A cultura, ela sensibiliza as pessoas, né? Então, eu, como ambientalista, né, sou ambientalista e sou produtor cultural. Deixa eu perguntar, a arte sensibiliza as pessoas ou a cultura sensibiliza as pessoas? As duas coisas sensibilizam as pessoas. E você usa a arte para sensibilizar as pessoas, para elas tomarem consciência da cultura e do meio ambiente. Exatamente isso. Nós realizamos várias atividades, né? Dentre elas, atividades culturais, e essas ferramentas são importantíssimas, né?
as pessoas hoje em dia, elas estão muito distantes do meio ambiente, do seu redor, né? As preocupações do dia a dia, né? São as contas para pagar, enfim, boletos, as responsabilidades. Somos cringe, a gente paga boleto. Exatamente. Desse assunto. E aí isso faz com que as pessoas, né, acabam se distanciando na natureza. E quão importante que é para o ser humano ter esse contato, né? Através da natureza, a gente consegue perceber a criação divina, esse encontro espiritual, né? Ouvir o som da natureza. Isso, qualidade de vida demais. Sem contar, né, o ar puro, né, que a gente pode estar respirando nesses lugares. Pedra Azul, por exemplo, ela é reconhecida pela ONU como o terceiro melhor clima do mundo, né? Mais um título, falamos de títulos mais no um podcast título. passado. E pode anotar mais um título aí. Sobre títulos, né? Mais um. Tem mais um. Eu acho que o primeiro está em Marechal Floriano, onde você mora agora, né? Atualmente estou morando em Marechal. A partir daquela região de 600 metros de altitude para cima, né? O clima ali é excepcional. Qual é o outro título? O outro título é que em Pedra Azul, a região de Domingos Martins, ela possui uma abelha que é endêmica. No planeta só existe aqui, que é a Uruçu capixaba. Né? Então, Salve Uruçu! É isso aí. É uma abelha de ferrão ou sem ferrão? Ela é sem ferrão, é melipona. No Brasil possui mais de 3 mil espécies. Abelha é gente boa essa aí, né? Sem ferrão, Sem não ferrão. machuca O mel ninguém. o mel dela abelha é tipo mel amiga. silvestre, aquele O mel mel mais clarinho? é diferente. Elas Parece são, um licor. É bem diferente, assim. Eu costumo dizer que elas são... apiários dessa abelha? Na verdade, são meliponários. Meliponários, Que tá são certo. abelhas sem ferrão. Na verdade, é um ferrão atrofiado. Elas não têm essa prática de ferroar como as abelhas silvestres, né? Então, assim, não só a Uruçu capixaba, como a jataí, a Uruçu amarela, outras espécies, né? A mandaçaia. Por isso que no início que eu falei que eu gosto tanto de baleia quanto abelha, né? Eu tenho um grande Então, assim, amigo que trabalha. é mel medicinal, sabe? E a abelha foi considerada também, né, o ser mais importante do planeta, né? Sem as abelhas, a gente não teria a maioria das frutas, de legumes, né? Então, elas estão aí nesse ranking aí do ser mais importante do planeta. Acho que está precisando de um monumento em homenagem às abelhas As também. abelhas, né? Merece. Me fala dos eventos artísticos que você produz com foco em cultura e meio ambiente. Perfeito. O Instituto Canal, ele hoje trabalha com duas vertentes específicas. Uma na Mata Atlântica e outra no Oceano Atlântico. No Oceano Atlântico, nós trabalhamos em prol da conservação dos cetáceos. Cetáceos, né, que são da linha dos animais mamíferos, né, as baleias e os golfinhos, os misticetos e os odontocetos. Os misticetos que não possuem dentes e os odontocetos que possuem dentes, né? Golfinhos, a baleia orca, a cachalote. É importantíssimo essa associação dessas duas frentes, né? Nós trabalhamos com expoentes da música nacional, capixaba, que transmitem em suas letras a proteção e a conservação do meio ambiente. Então, se nós promovermos esse tipo de atividade, onde que o público pode ter esse acesso, né, e através ali dessa expressão, que seja não só da música, mas da poesia também, ou do audiovisual, toda essa luta, né, do ativismo para a proteção do meio ambiente é um casamento perfeito, né? Quando aconteceu a tragédia lá em 2015, o Tato, primeiro foi Mariana, o Tato do Fala Mansa nos procurou, porque nós tínhamos, então, no nosso banco de imagens, muitas imagens, né, da tragédia do Rio Doce, né? É um fato que a gente sempre lembra com muita tristeza até hoje. Muito triste, né? Muito triste. E ali nós fizemos essa parceria, que é Fala Mansa com o Gabriel. Absurda, uma tragédia Cacimba de Mágoas, absurda. O nome da música, Cacimba vale a pena. O Gabriel, ele sempre provocava a gente no sentido de que a gente tava zoando ele que não tinha baleia aqui em Vitória. Queremos reposto do Gabriel Pensador, hein? Reposte, Gabriel, por favor. Beijos, me Mídia liga. pra nós. E aí, Gabriel, que nada, eu tenho que ir pra Tonga pra ver baleia, aqui não tem baleia, e que história é essa? E no dia seguinte, né, após o show dele, que nós realizamos aqui, ele teve o prazer de sairmos conosco na embarcação. Foi ver baleia? Foi ver baleia. Foi a primeira vez que ele viu baleia. E foi muito assim... Como ele se sentiu? Gabriel, como você se sentiu? Fala pra gente! Gabriel, ele fala disso até hoje. Poxa ele fala disso vida! até hoje. Comenta aqui
como você se sentiu, Gabriel? Como ele se sentiu? Não, e a gente, assim, quer que o Gabriel fale mais, né? Daqui de Vitória, Espírito Santo. A gente super quer, né? Né? Poxa, Ele é queremos apaixonado, muito. né, Sandrão? Ele gosta muito, Ele né? sempre fala, sempre... E ele já falou, eu sei disso, ele fala mesmo, mas a gente não se cansa. A gente super Viu, Gabriel? quer. É isso aí. Aí ele viu baleia. Foi, ficou a gente emocionado, essa saída, sentido. Gabi, foi uma saída que nós realizamos, eventualmente para o avistamento das baleias jubartes, é necessário que se navegue aí entre 40 a 1 hora. Nesse dia nós navegamos 20 minutos e uma baleia soltou na frente da embarcação, antes dos veio, navios. foi Já. pro Gabriel. assim, Essa foi a pra ele. A baleia já sabia que ele tinha tirado uma onda lá atrás. Falou, você deixa Ela esse aí veio dizer, comigo. que baleia que foi? Uma É a jubarte? jubarte, né? Elas são simpáticas. Esse grupo de baleia que migra aqui para o nosso litoral, se estende até o litoral da Bahia. É um grupo de 20 mil baleias, né? Que nos visitam aí 20 todos os mil anos. baleias. É isso aí. E aumentou muito, né? Porque tinha Eu caça de baleia ainda. Eu gostei dessa história do Gabriel porque você falou que gerou nele uma série de composições a partir da experiência que ele teve. Essa experiência sensibilizou o Gabriel, o pensador? Você imagina, Gabi, você se deparar com um animal de 40 toneladas na Eu sua não frente? consigo imaginar. Desculpa, sério. Eu gostaria Então, muito. assim, Me leva, eu preciso ver isso porque eu imagino que vamos seja uma coisa. proporcionar Eu isso. imagino que seja uma coisa fora do normal É. para um ser humano passar por essa experiência, Não, sabe? só de ver vídeo eu já fico todo... E Sem aí o Gabriel dúvida. passou por essa experiência, ficou sensibilizado e compôs. Sim, ele tem relatos, né, na nossa página do Instagram, desse contato que ele teve, essa experiência que ele teve com a jubarte. Mexe, né, com as pessoas, sensibiliza, Achei né? essa história incrível. Acho que a composição o que ele tema fez... desse é como o Gabriel se sentiu ao ver uma jubarte. A gente vai mudar o nome desse podcast. É a aproximação com o tema ambiental, né? Na verdade, os meninos fizeram muito esse processo, né? E aí depois ele também compôs, até muito incentivado, não é incentivado, mas acho que aproximando do tema ambiental, ele fez aquela composição sobre Mariana, né? Cara, e que legal, né? Artistas como o Gabriel, Fala Mansa, terem essa preocupação, essa sensibilidade e essa relação com o estado do Espírito Santo, que Muito a gente forte. sabe que não são a maioria dos artistas do calibre destes, né? Em termos de reconhecimento nacional, que tem esta relação com o nosso estado, que é uma a gente relação... tem Elisa Lucinda, que é nossa, toda nossa, que tem, né, essa relação Sem com dúvida. Itaúnas. Mas assim, o que aconteceu com eles é realmente fora da curva, né? Sim, eles realmente construíram uma relação próxima, íntima e afetiva com o nosso estado e o que eu acho que a gente acaba sendo bonificado, né? Por isso. Nossa, demais. O Tato, ele é casado com a capixaba, inclusive, né? Bem íntimo bacana. e próximo mesmo. Mas eu acho que vale a pena a gente voltar nessa história das baleias lá em 2014, né? Quando essa informação ela era muito restrita, né? Para pesquisadores, né? Para pescadores, né? Profissionais, né? Que trabalham nessa área de oceanografia, de biologia marinha. Pois bem, nós realizamos uma saída, uma expedição, saindo de Santa Cruz, no dia 6 de outubro de 2014. A baleia, né, para mim, estava muito no meu imaginário, né? Como assim, tem baleia aqui do Espírito Santo? Que é isso? Igual o Gabriel falou. E aí, quando nós realizamos essa saída, nós nos deparamos ali com mais de 70 baleias. Uau! Né? E ali nasceu o projeto Amigos da Jubarte. E aí você imagina, né? Aquilo trouxe para a gente uma inquietação muito grande, porque a gente, da mesma forma que a gente queria passar essa informação para o capixaba, transmitir isso para o capixaba, a gente também tinha preocupação de como que isso ia chegar para o capixaba e de como que o capixaba reagiria com essa informação, né? A gente sabe que a gente tem iates aqui, iate clubes, várias marinas, né? Como é que isso? As pessoas iam pegar seus barcos, ia sair lá ver baleia? E aconteceu, né, Sandrão? A gente teve casos anteriores no Rio Grande do Sul, no sul do país, na verdade, em que houve... o órgão ambiental teve que interferir porque estava já gerando estresse nos animais. Exatamente. Né? Então, essa preocupação, os meninos... Assim, eu sou fã do pessoal do Instituto Canal porque eles realmente pegaram a linguagem dos ambientalistas e abriram para o público essa capacidade que o Sandro e o Titi têm de produtores culturais. A galera, por exemplo, da Voz da Natureza já sabia de baleias há muito tempo, Sim, sim. né? Porque eles são pesquisadores oceanógrafos, são daqui do capixabas
hiperreferenciados na pesquisa, mas é aquilo que o Sandro falou, é comunidade acadêmica, então fica ali entre os artigos científicos, fica entre eles. E o Instituto Canal fez esse trabalho com essa pegada artística e cultural de poder transmitir para o público esse tema com uma linguagem universal, que é a cultura, que é a arte, né? Exatamente. Por isso que a gente chamou ele, né? É lógico. Aproveitar e mandar um salve pro Titi. Um Claro. grande abraço aí, parceiro Titi também da é caminhada. co-realizador comigo do Instituto Canal, coordenador também do Projeto Amigos da Jubarte. Pois bem, a nossa preocupação era de como que isso chegaria para o capixaba. O nosso trabalho, então, foi de primeiro capacitar toda a cadeia produtiva do turismo, desde o mestre de embarcação, do dono da embarcação, do guia, da operadora, da agência de turismo, para que no momento que nós iniciássemos aqui no estado do Espírito Santo a prática do turismo de observação, essas pessoas estivessem capacitadas e munidas de informação, né, vindas da Lei Internacional de Proteção aos Cetáceos, né? Porque existe ali a permanência, que você pode ficar perto do animal. Vitória é um berçário, as baleias nascem aqui no Espírito Santo, elas são capixabas. Né? A Bahia, ela já carrega, né, essa fama. Capixabas. A Bahia já carrega essa fama há décadas, porque já desenvolve turismo lá há muitos anos. Sim, então tem baleia baiana e baleia Mas capixaba. aqui, né, foi constatado em 2015, numa pesquisa aérea, de que a maior mancha migratória está no estado do Espírito Santo. Ou seja, as pessoas associam muito Abrolhos com a Bahia, mas o banco de Abrolhos inicia no estado do Espírito Santo. 70% dessa plataforma está aqui. E é onde que mais as baleias não só passam, mas também ficam. Né? Então, aqui numa navegação hoje de uma hora, até menos, que as baleias com os filhotes, para se protegerem dos grupos competitivos, elas estão ali antes dos navios. Então, já é possível, a 3 milhas, que equivale aí a 12 quilômetros, você já vê baleia com 40 minutos de navegação, né, nesse período, que se entende de junho a novembro, que é o período de migração das baleias. Né? Elas navegam 4.000 quilômetros, saindo lá da Antártida, para vir, para reproduzir e amamentar seus filhotes. Cara, que coisa maravilhosa. Não, e eu acho que é isso, ó. O trabalho desse programa aqui é fazer exatamente o que eles já fazem, né, cara? A gente é extremamente tendencioso ao Espírito Santo, ao capixabismo. E a gente quer que as pessoas A gente precisa que tenham essa essa mensagem informação, chegue mais às pessoas, né? Tem que chegar, Então o capixaba isso. precisa de se apropriar, né? Assim como Pedra Azul, Convento da Penha, a baleia Jubarte se tornou também um ícone. A partir de todo esse trabalho, né, nós conseguimos, então, junto com a prefeitura, o Felipe lá estava como diretor de turismo, realizar a homologação da primeira embarcação. Né? Olha que alegria, em 2017, então, a gente tinha a nossa primeira embarcação, né, legalizada, tudo certinho, né, com os equipamentos de salvatagens, com bote salva-vidas. Olha, eu quero pegar um gancho sobre esse ponto aí, que o Felipe trouxe bem e você está resgatando novamente. Quando vocês lá em 2015 percebem, né, esse potencial turístico que ainda estava muito restrito ao mundo acadêmico, Certo. né? O que foi observado? Que este fluxo, este ambiente, ele não era ocupado de forma ordenada, organizada. Perfeito. O que causava o quê? Uma ocupação desordenada, porque, inclusive, né, em outras temáticas, em outras pautas, a gente vê isso, né? Antes ordenar e organizar a ocupação do que deixar simplesmente vazio, porque não vai ficar vazio. Vai Tá lembrando do seu auto case do carnaval, né? Carnaval é um paralelo, né? é um paralelo também, mas eu acho que isso cabe para tudo. Não existe ambiente desocupado, existem ambientes bem ocupados ou mal ocupados, né? E esse aqui é o Ocupa Cidade, né? A gente está falando de como ocupar esses Se for ambientes. para falar de Ocupa ocupa bem, cidade e natureza, eu acho que você abordou um ponto assim extremamente importante. A história do ambientalismo, ela foi para uma direção que era importante de você não pode deixar o homem em contato com a natureza, porque o homem em contato com a natureza, ele vai destruir aquele ambiente natural. Então, o que a gente tem que fazer Nossa, é um mito, né? na convenção da biodiversidade que aconteceu na Eco 92, ficou determinado que todos os países do mundo tinham que preservar pelo menos 10% das suas áreas como áreas naturais. Isso gerou um embate entre preservacionistas e conservacionistas, né? Porque o preservacionismo é aquela linha que você tem que deixar intocado para ela cumprir suas funções ecológicas, que são funções que são para a humanidade como um todo, né? E enquanto o conservacionismo aponta que a relação humana é importante naquele ambiente natural. E a grande briga é porque muitas vezes se criou áreas protegidas
sem ter como atenção que você tem povos que vivem desses ambientes naturais. Então foi uma briga por muito tempo do preservacionismo e do conservacionismo. Hoje, a educação ambiental como um todo diz que prega exatamente isso. Se você não conhece aquele ambiente natural, você não vai proteger. Se você não conhece as baleias, não tem esse toque de sensibilidade de chegar ali perto e ver quão bonito é aquele animal, você às vezes vai achar que comer baleia ou matar baleia é uma coisa bacana, como algumas culturas fazem. Então, acho que é lógico que o preservacionismo continua como um papel importante, mas hoje as pessoas já entendem que, por exemplo, no caso de unidades de conservação como as utilizadas pelo Paço de Anchieta, né, o homem também pode contribuir de alguma forma, né? A presença do homem naquele ambiente pode ser importante. E a gente tem vários casos, inclusive aqui no Espírito Santo, de, por exemplo, Pedra Azul passa muito por essa dificuldade de ter muito caçador, porque você tem um ambiente que ninguém está usando. Então, acho que essa coisa de ocupar, né, e aí na área ambiental com mais cuidado. Também, né? Soretama, enfim, todos os caçadores Soretama. Tem muito esse problema porque as pessoas não ocupam e não ocupando fica aí aberto. Ocupar com responsabilidade, consciência, e aí, né, por isso que eu pensei nesse repertório do Felipe como gestor público, eu tenho certeza que ele Eu não te falei que eu sou educadora ambiental, né? Tem também, né? Falei? Não. Tô entrando no tema da Gabi, né? Eu tenho pós-graduação em educação ambiental. Ai, amada. Pois é, porque o que você não faz? Ela guardou isso, né? Deixou pra revelar aqui, né? Por quê? Eu trabalho com cartinha teatro na ambiental. manga. Eu fazia educação ambiental com teatro ambiental. Então, teatro ambiental é um recurso que a gente utiliza. Um recurso maravilhoso, maravilhoso, porque assim, as crianças, elas são incríveis, né? Quando você vê um condutor levando crianças de escola, dentro de uma trilha, seja qual for, você vê elas dando show de aula, porque elas levam aquilo que está ali dentro. Você vê uma criança respondendo para um condutor o que é uma árvore de tabuleiro, você vê que tem muita... A gente acha que eles não têm conhecimento, mas tem muito conhecimento, e aquilo transforma. Ela já vai crescer uma criança com uma outra forma de ver o mundo, né? Não tem essa de derrubar a árvore, não. A gente não precisa fazer isso. E o legal do teatro ambiental, porque ele é justamente sobre o tema que a gente está falando aqui hoje. Ele entende que a arte ambiental, e aí a gente fala das produções artísticas que vieram depois do contato do Gabriel com as baleias, enfim, do Fala Mansa, o teatro ambiental, tanto para adulto quanto para crianças, ele entende que a arte ela pode funcionar como uma voz para que a gente traga essas questões que precisam ser ensinadas, debatidas, observadas, e a gente lida com isso com arte, né? Não de só forma como divertida, cultura. né, Gabi? Porque se você numa sala de aula ficar falando com aquele livro, eu babava de sono quando o professor ficava falando desses O temas. meu foco eram crianças pequenas, até os 6 anos, e aí, além de ser divertido, era encantador. A gente usava um recurso da estrelinha que caía do céu, uma coisa muito... marca, né? Marcante, é pro resto da vida. Muito isso. delicioso. Eu não te falei isso, né? Não. A educação ambiental ela é fundamental, né? A criança, o adulto de hoje foi a criança de ontem, né, que não foi educada, né? A gente vê tantos comportamentos errôneos, né, da humanidade, da sociedade. Todo mundo sabe que jogar lixo nas calçadas, né, em vias públicas, não é legal, não é certo. Mas mesmo assim as pessoas praticam essa forma de descartar os resíduos de forma errada, né? E para onde que vai tudo isso? Né? Se a gente mora numa cidade marítima, vai tudo pro mar. Se corta um rio no meio da cidade, vai tudo pro rio, né? Que está sendo um problemaço, né? O plástico e o microplástico no mar está sendo, assim, o que a gente tem de plástico no mar é absurda a quantidade. Eu ia fazer uma pergunta que já foi respondida por todos os três. A pergunta era o seguinte: você enxerga que as produções culturais são um meio para influenciar decisões, expandir mercados, trazer autoridade, notoriedade aos países e aos setores produtivos? A gente já disse um grande sim para isso, né? Inclusive quando eu falei, né, que eu trabalho com produções culturais como um meio para influenciar a educação ambiental, né? Então essa pergunta é um sinzaço, assim. Total. Sim, absolutamente. 100%. Né? 100%. E é isso, é maravilhoso a gente ter esse entendimento. Mas me fala, eu vou perguntar, porque eu adoro os seus festivais ambientais. Então, você falando de festivais, em 2019 nós realizamos o Festival Ambiental e Cultural de Pedra Azul. Agora, saindo do mar, vamos lá para cima. Antes de você subir, qual
foi o tamanho do festival que você fez aqui em Vitória, Projeto Amar? Em números, você lembra? Você tem essa informação pra Então, gente? eu trabalho na área da cultura desde 2006, lá no Circuito Cultural, né, de São Pedro, onde que a gente trabalhava, né, com essa classe, né, mais desfavorecida, né, crianças em situação de vulnerabilidade social. Então, utilizando a arte como ferramenta para atraí-los. Sandrão, né? na época do Circuito Cultural que rolou também aquele festival que trouxe o Sepultura na praia de Camburi. Não, circuito cultural, o primeiro que eu fiz, cara, foi um negócio meio insano, mas foi aquele cara, até esqueci, foi Negrali com aquele do Funk Melody, me ajuda a lembrar, MC Marcinho. O MC Isso Marcinho. em 2006, lá em São Pedro. Todo mundo fica, você vai fazer isso, aqui tem guerra, tem briga. E a gente já tinha, né, vamos dizer assim, um contato, né? Trabalhei tanto em São Pedro fazendo teatro com aquela galera, né? Que um não frequentava a área do outro. Trabalhei tanto. E todo mundo aceitou de boa, foi aberto o evento, não teve um incidente, foi muito legal, né? Tá? Lá no... São Pedro é uma comunidade muito sensacional. legal. E um conelo fortíssimo com a natureza. Que tem Comecei um meu manguezal. trabalho como professor lá. Tá vendo? Pois Na é. escola Gente, Grito do Povo. Um Olha aí, abraço lembra? pra comunidade de São Pedro enorme, assim. Aproveitar o spoiler, vai ter oficina de podcast lá na comunidade Não, de São por Pedro. favor, hein? faça Mentira, isso. a gente já tava sabendo disso? Aguarde notificações. Gente, olha que coincidência. Pois é, Isso. aí a gente fez Afro-Reg, né? Nós levamos lá na época para incentivar e inspirar um grupo que nós criamos, que eram os meninos que viviam no tráfico de drogas. Aí, a partir disso, nós criamos o Afrofunk, que era um grupo de percussão muito bacana, né? Com esses adolescentes, esses jovens, tirando eles daquele universo da criminalidade, né? Provando que a cultura é forte e ela consegue resgatar essas vidas, né? Eles vão pegar aquilo que estão mais perto deles, né? Então, a necessidade, ela grita, ela fala mais alto. E muitas das vezes a gente tem um papel aqui como julgador de dizer por que ele está fazendo aquilo, por que ele fez aquilo. Né? Mas é aí que entra o papel do poder público de fato. Né? Quando ele não consegue atuar, é aí que entra o terceiro setor, que é mais sensível, que está ali perto da comunidade, que entende os usa verdadeiros... arte, né? Usa outras linguagens. Exatamente, sabe da necessidade deles ali. Depois disso, do Circuito Cultural, que foi um grande programa social e cultural da cidade, trouxemos o Balé Bolshoi no Teatro Carmélia. Uau. Cara, foi um lance assim, Incrível. foi incrível, né? Happy Wood. E numa área, né, Sandrão, que você tem ali um dos maiores manguezais urbanos da América Latina, né? E pessoas Aonde? Qual é a área? Fala pra que gente. é a região do Grande São Pedro, você tem Grande um São manguezal, Pedro. que é a Estação Ecológica Municipal ali do Mais um Lameirão. título. Fala esse título pra gente. A região da Grande São Pedro tem... Tem um dos maiores... Vitória, né? Tem um dos Vitória. maiores manguezais em área urbana da América Latina, América né? Latina. Então, Tem. Títulos. A Isso aí. produtora falou o seguinte, em off, porque não está no microfone, que Guarapari tem a maior diversidade de peixes recifais do Brasil. E a gente tem turismo de Recife aqui na costa? pouco. A gente tem mergulho na região de Guarapari, né? Vai para as Três Ilhas, tem o navio, né? O Em Victor. Marataízes ali, né? Em Marataízes. Não, o Onde Victor tem ele tá em Guarapari, né? Ele tem aquela tá, região. isso. Foi Tem o muito Victor e as legal Três Ilhas, a sim. produtora falar isso, eu te fazer essa pergunta, porque essa é uma pergunta que eu circulei aqui agora. Porque é o seguinte, o turismo contribui para preservar a cultura e o meio ambiente? Sim, com certeza. Tem o que a gente chama de turismo de massa, né? Que é um problema, né? Ele também pode ser uma ferramenta de Exemplo, turismo de massa no Espírito Santo. turismo de massa no Espírito Santo. Guarapari no verão. exato. Praia do Morro. Nosso Entretenimento clássico. do verão de Guarapari. Que, por exemplo, vocês já viram acabar... Tem. Não Seria tem. um exemplo? Entretenimento? Você tá falando de arte no verão de Guarapari? Não, tá falando do momento de shows, que o verão que bomba, né, que lota. A gente tava até falando também de Floripa ali agora também, que acontece a mesma coisa no verão. Fica tão cheio que gera impacto ambiental. Guarapari teve momentos que sofreu com a falta de água, né, por conta do volume de pessoas. É um exemplo clássico de um tipo de turismo que às vezes pode ser nocivo tanto para o ambiente natural como para a comunidade receptora, que deve ser as que mais devem se beneficiar da atividade turística, né? Então, A comunidade receptora deve ser a que mais se beneficia da atividade turística. Então, Isso é muito legal da gente falar em mandar voz um alta. alô para os produtores de entretenimento da cidade de Guarapari, pegar um pouco do gancho aí desse debate sobre a coexistência com o meio ambiente, né? Importante Isso. também que os investidores dessa área se relacionem mais com o tema, certo? Iriri, Piúma, aquela região toda ali também. Marataízes, Tá, né? mas o mau uso
né, como é o bom uso do turismo para o meio ambiente, para a cultura e para a arte? É bem perto do conceito de ecoturismo, né? Eu acho que quando você primeiro se preocupa com que o turismo ensine algo, que é o conceito de educação ambiental, a preocupação em gerar mínimo impacto com o lugar visitado e a preocupação de você envolver a comunidade local. Eu digo isso porque a gente pensa em comunidade local, em Vitória, comunidade local é o morador da cidade. Mas a gente tem nos ambientes naturais, normalmente, comunidades tradicionais, que vivem daquele ambiente, dependem daquele ambiente, e muitas vezes, quando chega o turismo, tem o risco de você tirar essas pessoas desse espaço, né? Que eles estão ali há muito tempo. É o que a gente chama de turismo de base comunitária. E muitos lugares do mundo, por exemplo, a Nova Zelândia, você não precisa fazer um processo de envolvimento da comunidade local. É tão forte a questão de pertencimento de identidade que os povos tradicionais de lá, eles simplesmente promovem. Eles estão envolvidaços com o turismo e são diretamente beneficiados. O primeiro podcast foi todo para falar deste tema que você falou agora, a sensação de pertencimento e identidade, que na Nova Zelândia é fortíssimo, mas aqui no Espírito Santo não é tão forte assim. Não, a gente tem que ficar o tempo todo promovendo as paneleiras, tem que ficar promovendo o pescador artesanal. A gente fez essa pergunta no anterior, eu vou fazê-la aqui para você. Por que você acha que isso acontece aqui? Visão pessoal, vamos lá. Olha, a minha visão pessoal é que a gente realmente se afastou muito de reconhecer a nossa identidade, né? O Brasil é essa mistura tão maravilhosa que a gente esquece de saber quem somos nós. E quando você não sabe que você vem do índio, que o pescador, por exemplo, que a gente fala às vezes que é um cachaceiro, né? Na verdade, ele é um verdadeiro mestre, que tem um conhecimento incrível, que você pode chamar ele de mestre, de doutor, porque ele tem um conhecimento da natureza. Ele tem um saber, que é único, né? Saber, exatamente. Então, a gente se afastou das nossas origens e se afastando, a gente não reconhece elas como parte de nós mesmos. Por isso que quando eu falo a frase torna-te quem tu és, é porque você precisa reconhecer onde você está e o que te tornou aquilo. Né, num processo de construção e de, vamos dizer, emancipação da sua própria passagem pela Terra. A gente não está percebendo mais esses povos. Eu sou tão baratimba. Aqui, o Felipe parece que ele tá adivinhando o momento lambe-lambe, que já tá chegando. Já chegou? Tá, estamos Acabou? chegando. Estamos chegando. Não tem mais pergunta? Estamos chegando. Porque a minha próxima pergunta era o seguinte, na prática, o que é gerar impacto mínimo para eventos de arte e cultura? E aí eu quero que os três me respondam isso, porque os três trabalham com isso. Eu acho que não tem como a gente sair daqui sem a resposta para essa pergunta. Não é? Isso. Na prática, gente, agora vamos falar de organização. Quando você falou de impacto mínimo, como é que o Paços de Anchieta pode gerar impacto mínimo? Como é que um festival ambiental com artistas enormes na beira de uma reserva pode gerar impacto mínimo? Eu quero saber disso agora. Quando coloca uma situação bem concreta, prática, você vai atravessar a reserva Paulo César Vinha, 16 quilômetros de extensão de areia, mar e a reserva, né? Restinga. A restinga, toda aquela, né, área de restinga. Para quem está no Brasil e nunca viu uma restinga, é um matinho baixo, rasteiro, em cima da areia branca e fofa. Isso. Aí ali você tem, né, a maré subindo, descendo e dependendo do horário que você está passando por ali, fica extremamente complicado você caminhar naquela areia. Aí muita gente tem a opção de subir para caminhar pela restinga, então, não, vamos caminhar pela areia, é pela areia que se caminha. Ninguém vai caminhar pela restinga. Porque um indo pela restinga vai aquela fila indiana, imagina, 2.000, 3.000 pessoas, aquela restinga vai embora. Cria uma trilha na restinga. Cria-se uma trilha na restinga e feita aquela trilha, todo mundo vai optar por o caminho que está feito. O caminho que está feito, o mais fácil, o acesso, caminhar por ele é mais fácil. E aí complica, né? Nesse caso, o impacto mínimo seria uma fiscalização. Planejamento, acho que é o principal. Planejar. E também a conscientização de quem está lá, né, trabalhando como voluntário do caminho, está dando toda a orientação para que isso não aconteça. E aí o Paços de Anchieta é um evento que tem o clássico conceito de ecoturismo, porque envolve o conceito de ecoturismo. Tem muita gente, turismo de natureza. Essa que é a diferença da palavra do turismo de natureza para o ecoturismo. O ecoturismo ele tem que você tem a educação ambiental, que é o que eles fazem, de informar as pessoas, saber que eles estão passando por reservas,
planejamento, né? Que é de você diminuir o impacto, e envolvimento das comunidades locais. Aí não tem como não ter envolvimento, que vocês trabalham. Todas as comunidades. Eu estava falando, professor, antes em off, que eu fui voluntária do Passos de Anchieta quando eu tinha 16 anos de idade. Nos primeiros caminhos. Quando era feito em 3 dias. Não era? Que loucura, eram 3 dias mesmo, verdade. O pessoal chegava lá bem cansadinho. Exaustos, né? Exauridos. Hoje o caminho é feito em 4 dias. E quando há os grupos fora de época, né? Não caminho oficial, a gente procura caminhar em 6 dias, que é para apresentar. Os treinos, né? Não, os treinos acontecem, né, uma vez por mês, né, desde janeiro até o caminho oficial, e acontecem em 5 dias. Mas a gente traz grupos de fora para caminhar, fazer o caminho fora de época, e com propostas de caminhar até em 6 dias. A gente tem uma coisa aqui que é o Bora Marcar. Bora Pra marcar. poder... Bora marcar. A gente tem uma aqui. Easy Road. Porque Bora marcar? Easy Run. Há muita A gente muita quer coisa coisa. de capixaba, Topo, isso, né? sim. O Bora Marcar é coisa de capixaba, não Bora é? marcar. Bora a gente partiu, marca o né? dia pra marcar. Esse é o Bora... Vamos colocar mais esse no Bora Marcar. É nosso quadro. Bora Marcar. Hashtag Bora Marcar. Muita coisa legal para conhecer. Eu quero fazer esse slow de 5 dias. Bora. Eu quero. Eu, você, 6. o pessoal com a câmera. 6. Eu, você, a vou ter que câmera. levar minha filha ainda, né? Eu tenho 2. Agarrada no canguru. E esse de 6 dias é exatamente para curtir, contemplar, conhecer, vivenciar a paisagem, a natureza. Perfeito. Quero. A cultura. Então tá. Se não conseguir durante o período de férias e tal, eu posso fazer isso porque hoje eu sou aposentado, né? Então nem todos ainda podem fazer. Mas você pode dividir isso ao longo do mês, sábado, domingo, entendeu? Pegar uns 3 finais de semana, não precisa ser na sequência, esse final de semana, daqui a 15 dias e tal, e fazer esse projeto e, olha, vale a pena. Sandro, querido. Garanto que você vai fazer depois o oficial, em 4 dias. Ai, meu Deus, com aquela blusa lindona, amarela com azul. Sou doida pra ter uma daquela. Juro, meu sonho de princesa, assim, é ter uma brusinha daquela. Alô, Vou mandar uma pra você. Pronto. Sonho realizado. Recebidinho. Lilico, ó, prometi pra ela, separa qual o tamanho que você quer? M. M. Alô, Lilico. Manga comprida. Manga comprida, lógico. Manga comprida, pronto. Lilico, Gente, reserva. você vai me ver pelo resto da vida dos Pronto. dias frios de Guarapari. Bruno vai querer uma histórico. também? Eu vou querer uma também. Eu quero aproveitar para registrar. Nós estamos gravando esse episódio, é gravado, tá, gente? Aqui nos dias 5 de julho, aniversário do Lilico. Isso, Parabéns, hoje é Lilico. aniversário. E a gente já tem o recebidinho ao contrário. É aniversário dele, mas quem aniversário ganha dele presente é a presente. gente. É isso. Ali, ó. Manda alô pro Lilico ali. Sandrão. Valeu, Lilico. Sandro, querido. Fala pra nós. Impacto mínimo Sim. em evento ambiental. Tem uma receita? Então, eu quero responder a pergunta do Bruno lá atrás, que ficou esse ato. O evento do Sepultura Sou fã. foi adorei. em 2013, na Praia de Camburi, com 20 mil pessoas. Foi, assim, um Você é espetáculo. muito roqueirinho, Nossa, né? eu fiquei alucinado. Eu realizava o tava festival lá Bandas também. de Garagem, né? Então, todo Isso, ano... o festival Em que Banda ano de foi? Garagem. Em que ano foi? 2013, Sepultura na Praia de 2013. Camburi. Quem não foi, Dá pra perdeu, calcular a idade de todos vocês que falaram assim, eu adoro. Por essa Não, data aqui todo aí. mundo é cringe. Já fiz alguns eventos, assim, o Misfits também, né? A banda Sim, lendária de punk lá no Álvares Álvares. Cabral, foi muito doideira. Então, como que a gente trabalha isso dentro de um evento grande, né? Além dessa vertente nossa de pesquisa científica, para disseminar isso para a sociedade, esses conhecimentos que a gente traz, né, em campo, nós também trabalhamos com educação ambiental. A gente tem o nosso mascote, que é a Jujuba, que aí trabalha com ensino infantil, fundamental 1 e 2, e até para os acadêmicos, né, com conteúdo mais técnico, vamos dizer assim. Quando nós realizamos esses eventos, que é para sensibilizar as pessoas, nós pensamos muito nisso, como impactar o mínimo possível, como mitigar, né, o máximo possível. Por exemplo, não utilizar copos descartáveis, né? Nós fabricamos o nosso próprio copo do evento. Eu vi que aqui tem, né? Sim, o Ecocopo. FINSLAB aqui. O Tradição Ecocopo. da Sagui Produções. Mostra aí um No baile Ecocopo aí, voador faz um... também não tem descartáveis, né, Cadê o Bruno? copo? Não. Baile Aqui voador tá a também caneca, não mas tem tem um Eu vou copo aí. aqui no da Findes aqui, ó. Tem um copo. É um brinde. Obrigado, Findeslab, pelo esse Gente, espaço e aí maravilhoso. mesmo tá escrito, não me leve, me lava, pra gente poder reutilizar e devolver. Maravilhoso. A utilização também de produtos que não sejam oriundos de vidro, por exemplo, long necks. A gente trabalha com lata, porque ali você consegue depois fazer o processo de reciclagem. Perfeito. Né? Espalhar esses pontos de coletas durante todo o evento, né?
O apoio institucional, né, Sandrão? Porque aí quando você tem a turma da prefeitura junto, aí no momento seguinte do evento já entra a turma de limpeza. E é importante também que uma cooperativa de reciclagem esteja também junto, porque você ali então você tem ali todo o ciclo, né, do lixo, né? Do resíduo. A gente costuma fazer as camisetas, né, com produtos, né, recicláveis, Aliás, PET, muito por legal. exemplo. Para quem está nos ouvindo aqui, o que está escrito na camiseta do Sandrão? Abre aí, Sandrão. Aí, ó. Olha lá. Arte, natureza, história, música e filme. Tá no programa certo. Tem tudo a ver, né? É o lambi-lambi do Sandro. Não dá spoiler ainda, porque eles não sabem. Foi inevitável. Não sabem. Faz de conta que vocês não ouviram o spoiler. Mas é isso, utilizando o menos possível, né, de folders, essas coisas, né, que depende de papel, né, enfim, se você tiver que fazer, buscar mais os recicláveis, né, utilizar menos banners, né, essas lonas, né, que isso acaba poluindo também. Sobre isso ainda, uma pergunta. Festival de Itaúnas, os festivais agora de Patrimônio da Penha, além do Passos de Anchieta. Patrimônio da Penha. Vamos falar sobre isso só um pouquinho? Pois rápido. Assim, eu tive no Festival de Patrimônio da Penha, que é o Capará, Tem o Festival Holístico de Música Gospel e o Caparaón. Patrimônio da Penha Roots. E o Penha Roots, são vários. Então, eu sou representante do SOS Mata Atlântica no estado do Espírito Santo. A gente realiza um monitoramento das cabeceiras do Rio Jucu, que é lá em cima em Pedra Azul. Isso também é informação bacana, né? Onde que nasce o Rio Jucu? Sem dúvida. Poucas pessoas sabem disso, mas é em São Paulinho do Aracê, que fica ali, né, depois de Pedra Azul, dentro desse miolozinho uma ali de região Pedra Azul. lindíssima para o turismo. Então, o Rio Jucu nasce lá, a gente promove esse monitoramento, isso vai para o banco de dados, né, do SOS Mata Atlântica, é um programa nacional que é Observando Rios. E lá em Patrimônio, eu estava lá, tinha quase 3 mil pessoas nesse Penha Roots, e chegou um cara, bateu nas minhas costas, que eu nunca vi esse cara, depois também, enfim, eu nunca vi ele antes nem depois. Ele falou assim, você sabia que todo o patrimônio da Penha não tem saneamento, não existe, tudo é lançado direto no rio? E aquilo assim, me trouxe uma preocupação, né, uma inquietação. 3 mil pessoas, é uma vila de 1.000 pessoas, né, mas quando tem os eventos chega a 3, 5 mil pessoas. E aí, o ano passado eu estive lá realizando, né, essa análise da água lá de cima do ponto de captação para que desce para a vila, né, e também lá na Foz, lá embaixo, o Rio Viadinho, né, Viadinho de cima, Viadinho de baixo. E assim, infelizmente, tudo contaminado, sabe? Não existe ali políticas públicas voltadas para o saneamento básico, não existe. Ali são fossas que as pessoas fazem. Mas ali. as fossas não são aquelas fossas ecológicas, não tem um nem, implante. Um ou outro deve fazer e se preocupar, né, com isso, mas a maioria não, né? Acaba indo para o lençol freático, contamina tudo. Então, infelizmente, né, não é um problema só de Patrimônio da Penha, mas do Brasil todo, que está do mundo, o problema de saneamento, né? E esse problema da contaminação das águas, das nascentes, né? A notícia boa, Sandra, é que pelo menos teve um anúncio recente, né, de um grande investimento para a região do Caparaó, que é um alento que a gente tem que monitorar, acompanhar de perto, cobrar, saber o que a gente cobra. Acho que isso é extremamente importante. Tem que ter uma veia política para saber acompanhar o que acontece. Estamos falando de política aqui desde quando a gente começou. É isso aí. E um outro aspecto legal também é mostrar os bons casos, né? A própria Aldeia Alegria, que tem um trabalho maravilhoso de você poder se hospedar em bioconstruções. Aí você tem as fossas ecológicas, tem todo um processo de restauro da floresta. Então, a Aldeia Alegria é um caso maravilhoso. Era uma área de café, que há 10 anos atrás o Márcio chegou, só deixou, falando, vou deixar aqui, e hoje ele tem umas hospedagens que são bangalôs totalmente integrados à natureza, em que você consegue ter essa vivência de educação ambiental prática, sabe? É uma ecovila, no caso é um eco ele acaba pousada. Isso, nessa linha aí, é bem interessante. Disso, né? Impacto mínimo no Festival de Itaúnas, tem? Caramba, difícil. É isso que a gente estava falando no início, né? As pessoas sabem que não pode fazer, acaba fazendo. Uma vez eu passei em Itaúnas, vi lá uma intervenção grande nas dunas, né? Uma montanha de lixo que eles concentraram ali naquele lugar de resíduos, né? Para onde que é o lixo que você está jogando? Para onde que ele vai? Né? O que você está fazendo com aquilo que você está consumindo? Então, acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, né? Será que a gente separa o lixo em casa? Será que a gente, quando vai tomar um suco, mesmo assim, né, utiliza do canudo?
Enfim, são questões que a gente tem que estar... né? Porque essas perguntas, elas vêm desse lugar, que existem formas de fazer eventos culturais e Sim, artísticos existe. para a gente conscientizar as pessoas da importância da conservação e preservação ambiental, mas existe uma forma de colocar isso em prática. Verdade. Porque é importante para o turismo, para o meio ambiente, para a cultura, que esses eventos existam, né, sejam praticados. Mas a custo de quê? De qual é o formato disso? Como fazer? Eu acho que isso vai mais da consciência individual de cada um. Um exemplo prático disso são os réveillons. Né? Passou o réveillon na praia, o que a gente vê no outro dia? Devastação. Um absurdo Então, assim, de devastação. Itaúnas, não, né? E aí vai muito do produtor do evento, né? Ter essa preocupação de trabalhar essa consciência, essa educação ambiental, né? Durante, que o Paço né? de Anchieta tem o tempo todo. Trabalhar isso na identidade visual do evento dele, né? Martelar isso, falar dessa consciência, e aí, dessa uma problemática. Pergunta sobre né? isso é o seguinte, e aí os três podem me responder. O que seria um bom incentivo para criar uma cadeia cultural mais consciente dos impactos ambientais, considerando o produtor? No caso, cadeia cultural vai desde o produtor até o consumidor, né? Passando pelo artista, isso que você estava falando agora, comunicação visual, tudo. Mas, ok, qual seria um bom incentivo para a gente conseguir que essa galera toda, dessa cadeia cultural toda, seja mais consciente dos impactos ambientais? Eu ainda bato na tecla que isso é parte do individual. Se ele pensar no filho dele, nos netos dele, nele, eu acho que ele vai ter uma então a gente uma chega na prática educação, chega na sua área, diferente. na educação. Educação. Primordial, né? Porque isso vem realmente de berço. De berço é que você vai, num futuro bem próximo, esse que é o grande lance, né? Não adianta você ficar batendo na tecla muito com pessoas que já estão aí acostumadas a fazer isso. Fala uma coisa, mas abre a janela do carro e joga lá a caixinha de lata de cerveja lá fora, de refrigerante e tal. Né? Então tem quase que vir de inacreditável quando vejo um educação mesmo, Choca, né, cara? de base. É engraçado. Que em curtíssimo tempo você vai estar resolvendo esse problema aí. É o que eu penso. Eu não tenho a resposta não, mas eu acho que assim, tem que legal você me falar que não tem a resposta. Não, porque assim, a gente não tem resposta não para tudo, tem. é um Eu acho que fato. eles trouxeram dois aspectos extremamente importantes, um do lado individual, o outro do lado da educação. Eu acho que tem que doer no bolso. Acho que assim, como eu não tava sei, mas tem querendo que que doer alguém no bolso. falasse isso. Legal. Lógico, não é num sistema punitivo, mas de alguma forma, o que está mudando o mundo agora e por que está chegando a temática de ESG hoje? Porque os mercados financeiros estão impondo para as empresas que, se elas tiverem uma responsabilidade ambiental e social e de governança, né, elas vão estar melhor pontuadas no mercado financeiro. Então, como trazer algo semelhante para essa realidade das produções, dos eventos em áreas ambientais, principalmente, né? Acho que isso é um caminho, né? E vocês falaram do negócio do lixo, eu lembro de uma história do presidente da ONG que eu fazia parte, do Instituto Capixaba de Ecoturismo, ele é fumante. E aí eu lembro que a gente chegava nas reuniões na casa dele, a Dani, esposa, também ambientalista, ela pegava a calça jeans dele da máquina de lavar e falava: olha a cena que eu tenho que viver volta e meia. Ela tirava a calça dele, no bolso estava cheio de guimba de cigarro. Porque ele, como ambientalista, ele não jogava nada no chão. E, inclusive, a guimba de cigarro ele botava no bolso da calça e de vez em quando esquecia de tirar. Eu estou chocada com essa pessoa que põe uma Essa é a guimba consciência no bolso. individual que o Sandro está falando, né? Eu nunca mais joguei lixo no chão depois que eu entrei no ambientalismo. mudança de comportamento, né? Exato. Legal. Vamos caminhar para o final, Lambi-lambi! cara? Vamos. Momento lambi-lambi! Momento lambi-lambi. Eita, agora é a hora do susto, hein, pessoas? É o seguinte, existe um quadro aqui neste programa chamado Momento Lambi-lambi. Como nós estamos ocupando as cidades, né? A gente vai se apropriar aí desse recurso de ocupação que é o lambi-lambi. Já colou um lambi-lambi, Sandro? Lambi-lambi na cidade? Sim, já vi. Quando era Tenho universitário, certeza mas que você já aqui todo colou? mundo colou Bastante. lambi-lambi. Um parque moscoso. Tem ainda, Fazia né? cola Ainda caseira, acho né? que tem. Aquela coisa Não é? toda. Um E trio. Eu aí, acho que ainda tem. essa brincadeira é o seguinte. Agora vocês vão ter que criar um lambi-lambi. Que lambi-lambi você colaria hoje sobre esse tema? Aonde? O que fala o seu lambi-lambi? Aí por isso que ele falou que sua camiseta já é um lambi-lambi, né? Ela já está aí pronta. Mas vocês vão ter que colar um lambi-lambi agora. Faz de conta que a gente pode sair por aí espalhando lambi-lambi na cidade Pode inteira. falar o que quiser, gente? E pode falar o que quiser, para quem você quiser, do jeito que você quiser nesse A momento. mensagem pode ser segmentada para uma autoridade, para uma pessoa, para um artista ou para a Cria um sociedade lambi-lambi em geral. agora. A mensagem é sua. Do tamanho que você quiser, porque lambi-lambi tem então, isso, para né? toda essa realidade que a gente está vivendo no retrocesso, né, ambiental e cultural do nosso Brasil, hashtag Fora Bolsonaro.
Ótimo, lindo. Lambi-lambi colado. Anota aí, Onde produção. você quer colar esse lambi-lambi? Pode ser aqui na Rede da Penha mesmo. Tem um desenho, ele tem uma cor, ele tem uma figura. Descreve o lambi-lambi pra gente. Pode ser, a cabeça dele pode ser uma motosserra. Ó, motosserra. A cabeça dele tem o corpo, Motosserra passando. faixa presidencial, É. cabecinha de motosserra e do lado uma hashtag Fora Bolsonaro. Exatamente. Esse é o lambi-lambi do Sandro Firmino que ele colaria hoje na Reta da Penha. Colaria, Perfeito. motosserra. Sem Perfeito. dúvida, tranquilo. Felipe, vamos lá, qual é o seu lambi de hoje? Visite a natureza, valorize os locais. Esse seria o meu. Um lambi lambi-lambi. lindão, visite a natureza, valorize os locais. Tem um desenho, tem uma cor, tem uma coisa? Sem dúvida seria uma árvore de manguezal com um pescador artesanal em frente, bem pensado aqui como se fosse Ilha das Caeiras e nosso manguezal aqui de Que Vitória. lindo. E onde você colaria este lambi-lambi hoje? Mundo afora, para divulgar as pessoas mais o Espírito Santo e Fora do Vitória. Espírito Santo! Isso. Então, Nossa, mundo lindo. afora para divulgar nosso. Isso é um expansionista. Eu adorei, professor. Perfeito. Seu lambi-lambi de hoje. Você já colou, professor lambi-lambi? Pois é, como? Você já colou lambi-lambi? Olha só, me te roubaram a minha fala aqui hoje, mas... Na verdade, fiquei até assim, pô, será que eu falo? Será que eu não falo? Fala, pode falar, fala. Mas, não, porque eu ia falar exatamente isso, mas vamos mudar. Fora genocida. Isso, lambi-lambi colado. Bota aí na produção. Fora genocida. O seu lambi é esse. Isso. Com uns fogos assim. Uns fogos. Já Fogo de mata queimando. Fogo não fogo. de mata, porque eu não quero ver a mata queimando. Não queremos mas isso. alguma coisa que já foi assim destruída, mas pegar aquelas... Fazer tipo uma fogueira. Um fogo de sabe como? transformação. E com aquela cara maligna daquele sujeito lá em cima, e por detrás aquelas covas todas abertas esperando esperando mais ninguém. Sabe, Representando. Não esqueceremos. Isso. Nós não nos esqueceremos. Que não sejam mais ali ocupadas por pessoas que estão morrendo Nós dessa não nos terrível esqueceremos. doença. Eu tomei minha primeira dose na quinta-feira. Isso. Muito feliz, você também, Eu tô né? me sentindo bem mais saudável, inclusive. Muito feliz. Veio com atraso, mas assim, ai meu Deus, tô abraçada aqui. É minha. Maravilhoso. Agora fala, quer falar? Não, acho que agora a gente... Não, tem que falar o que a gente vai fazer. Os lambes de vocês, meu Deus. a brincadeira é essa. Vão ser criados de verdade. Vai Uau! pro E vai Instagram. pro Instagram com o nomezinho de vocês, a hashtag que vocês criaram. E quando for ao ar o programa, no retroativo, não, né? Depois, quando for ao ar a edição, a equipe do Bruno vai ter que se virar para criar um montão de lambes. Alô, design! Alô, essa bucha não é minha, tá? Não me consultaram se era possível. Sem saber que era possível, ela foi lá e fez. Adorei, Ele tá dando um abraço adorei. na pessoa Vai ali. vai rolar. Coitada. E aí os lambes de vocês vão ser publicados, lambes lindões, e a gente vai colar esse lambe aonde? Na internet. Massa! Um lugar ótimo pra colar, Muito né? legal. Vai ser Inventamos o colado. lambi-lambi digital. Essa é a nossa. Esse título é nosso. Esse título é nosso. Isso. Quantos lambes dessa natureza já surgiram aí nas... Não é? Estamos aí, Isso, lambes digitais. Vamos É isso. conferir depois. E aí, nossos Vamos lambes. sim. Os lambes de vocês ficaram lindos. Muito Massa. obrigado por Tô vocês terem curioso já trazido de esses ver. lambes. Já tá visualizando, né? E eu Lindos. queria fazer um registro aqui que agradecer muito mesmo essa participação e principalmente dizer que foi um dos momentos de aprendizado mais incrível que eu já tive nos últimos anos. Oh, que incrível. Uau! Não acredito. Nossa, professor! É o professor falando, né? Professor! Agradecer Isso foi aqui a lindo todos, que demais de ouvir. realmente Eu foi falei assim. no episódio passado, no primeiro, que eu não sei encerrar este podcast, porque... É uma dificuldade. Não dá vontade de ir embora, né? Eu porque tenho assim... que ficar falando aqui. Vamos. É uma conversa muito boa, muito importante e muito agradável. Verdade. Vocês sentiram que a gente está aqui numa festa, né? Depois de Sim, tanto sim, tempo de sim. isolamento, reunimos essa galera para bater esse papo. Só faltou o quê? Um torresmo aqui no meio dessa mesa. E o professor trouxe um pouquinho. Torresmeira vai ser o nosso patrocinador do próximo. Patrocina aqui, Torresmeira, Botequim. Eu sou vegetariano. A gente traz um torresminho vegetariano para você. Ah, Tá ali ah, outro ali tem atrás. também ó. Ah, lá, Nha, nha, nha. temos mais aqui. A E o gente já tem torresmo vegetariano? Não, ainda não. Você já mas- fritou cogumelo no shoyu? Deve ficar igual. Cogumelo Né? Paris? Experimenta.
Tá, e a Depois gente você vai me fala. chamar isso de torresmo vegano. Pode ser. Pode ser? Perfeito. Funciona. Professor Eu Igor, quero. O professor trouxe um conceito bacana, né? Eu acho que o aprendizado provavelmente está na troca de experiência entre nós três. Então é muito legal o formato que vocês fizeram, porque são 3 pessoas com vivências diferentes e todo mundo aprende. É o conceito principal de turismo. Todo mundo acha que turismo é uma atividade econômica. Para mim, não. É uma atividade social, porque a riqueza do turismo é quando você sai e conhece o próximo. Aqui a gente está fazendo isso, né? Nos conhecendo, nos reconhecendo e aprendendo. A gente aprende Muito bom. quando vive com o outro. Você é capixaba? Sou capixaba, nascido em Pedra Azul. Capixaba também. Nascido onde? Eu sou de Guandu, Baixo Guandu. Eu sou nascido em Macapá, Uau! Amapá. Epa. Bruno, você nasceu onde? E Rapaz, eu nasci na Cidade Alta. Eu costumo dizer que quem nasceu na Cidade Alta é capixaba da Gema. da Como assim, Gema, Cidade exatamente. Alta? No Hospital dos Servidores Servidores Públicos. públicos. Capixaba eu da nasci na ilha, né? Não é da Promatre. Gema. Da Gema é o carioca, você é capixaba da ilha. Eu nasci Da na ilha. Promatre. Hã? Eu nasci na Promatre. Ah, é na ilha também. É, só que Na eu não ilha fui também. criada em Vitória. Não? Não, eu fui criada no Maranhão. Passei a infância no Maranhão e depois eu fui para Guarapari. Eu sou uma mistura e depois eu vim para Vitória, adulta. Eu cheguei aqui para estudar na UFS. Ou seja, Eu sou um blend, eu sou um tem, combo tem de muita capixaba. história com- pra é, contar. eu sou um blend. Não, Queria eu deixar sou um spoilerzinho amapaense, aqui, mas pode? levo o Espírito Santo pro Brasil e pro mundo. Vou Eu deixar um adorei spoiler isso. aqui Fantástico. que esse ano nós vamos realizar a 2ª edição do Festival Ambiental e Cultural das Montanhas Capixabas. E vai ser como? Online, presencial? Qual vai ser o formato disso? Vai ser presencial, respeitando aí os protocolos sanitários, né? A gente Maravilha. hoje, agora, tendo a população vacinada, a gente já pode, né? Vamos Ai, marcar? ai, Bora? Elis, eu tô E- precisando, tô E tem precisando. coisa boa do ambientalismo acontecendo lá na região, né, Sandrão? Bastante Mas, coisa além boa. do Sandrão, acho que tem algum trabalho com espécies lá também, mas a gente acabou de descobrir, não descobrir, a descoberta já aconteceu há um bom tempo, mas achamos ela agora. O Instituto Marcos Daniel está fazendo um trabalho bem bacana lá, que é a saíra apunhalada. É uma ave que estava considerada extinta já. Saíra apunhalada. Como ela é? Ela é apunhalada porque o pescoço dela tem uma marquinha vermelha, assim. E ela que cor Ela é que ela- linda, preto com branco, vermelho, um pássaro pequeno. E a gente depois... Ela canta? Desculpa te interromper, ela canta. Sim, ela tem um Que canto bonito. bem bacana. E descobriram ela aqui exatamente naquela região, né? De Pega Vargem Alta, Pedra Azul ali. Então, uma ave que você só encontra aqui no Espírito Santo também. Foi descoberta agora. Depois de mais de 200 Acharam? anos sem ser vista, passou a ser vista, já era considerada extinta e agora descobriram ela lá. Tem um programa legal. maravilhoso de conservação Por que deles. Que foi extinta? E quando Ô, foi? Gabi, acabou as perguntas, Calma. Gabi. Gabi. Vamos ser expulsos de tão A bom. gente pediu pra Como é que Luana. encerra? A Olha gente pediu só. pra Luana encerrar na vez passada. Vamos pedir pro Sandro encerrar esse? Primeiro, eu vou pedir pra quem estiver Pra eu nos ir ouvindo embora. e nos assistindo no YouTube, ir lá no @Ocupa Cidade, Tem que fazer segue a isso. gente no Instagram pra ficar Eu ligado. esqueci dessa parte. Vou pedir também pra que vocês aqui anunciem o @ de vocês, pode ser o pessoal, Momento arroba. da sua empresa, do seu negócio. E já faz aí o agradecimento final e a despedida. Esse é o nosso momento @ e aí vocês vão falar o @ de vocês e a gente vai seguir. Todo mundo vai seguir a gente. Ok. João Batista White é WYATT. E o do Passo de Anchieta, a gente tem um canal oficial? O site é www.abapa.org.br. Perfeito. Tem rede social? O Passo de Anchieta? Tem o Instagram? Tem... Tem o Instagram, mas eu não sei te dizer qual é. Vai lá no site que No site encontra. tem, Mas no o site site é o tem. mais tem. legal. Aham, Maravilhoso. isso. Vai lá, Felipe, qual o seu @? @Felipe Ramaldes. E é isso aí. Parabéns aí pelo evento. Tem maravilhoso. outra roupa, ou só tem o seu? Não, só o Felipe Ramaldes no momento. Felipe Rápido e Ramal. rasteiro. Isso. @Sandro Ativista, @Instituto Canal, @Amigos da Jubarte e @Festival das Montanhas. Eu. Linda. Uhul. O seu @ O meu é o Bruno Lima Eu. Bruno Lima Eu. Sagui. Bruno Lima Eu e @Sagui Produções. Segue lá. E mais uma vez @Ocupa Cidade. Segue lá também, acompanha. @KrugerGabi no Instagram e @Amala Produções. Como não amá-la, Como gente? não amá-la. Que é a minha produtora que também trabalha com educação ambiental, porque a gente gosta, né? A gente tem que fazer. Maravilha. Legal. Então, Só lembrando que o Últimos Refúgios lançou agora um livro muito bacana, né, que retrata ali a fauna e a flora do corredor Pedra Azul, passando pela Reserva Águia Branca até o Forno Grande, né? Messon, um beijo. E o Últimos Refúgios também, ele é realizador junto com o Instituto Canal do projeto Amigos da Jubarte. maravilha. Então é Encerra isso. pra gente. Encerro, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Ocupa a Cidade. Ocupa a Cidade. Vamos ocupar a cidade com muita cultura, com muita arte.
né, com muita preservação e consciência ambiental. Isso aí. Valeu, Tchau. Valeu! O Ocupa Cidade é uma realização Sagui Produções, captação e edição de Estevão de Paula e fotografia de Marcelo Borgiaile, produção de Nicole Matos e Letícia Kruger, com a apresentação de Bruno Lima e Gabi Kruger, produção executiva de Bruno Lima. Este podcast é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por intermédio da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. E conta com o apoio de Espírito Cacau, Findeslab, Rádio Universitária, Neo Eventos, Birita Brasil e do IFES, Instituto Federal de Ensino.